Salve nação feito! Chegando aí para mais um conteúdo para vocês, falar um pouquinho aí da semana 18 do 49ers, que aconteceu agora, né, contra os Cardinals, e claro, né, falar um pouquinho também dos playoffs, do que espera a gente aí, das nossas expectativas para os playoffs, o Wild Card já rolando no sábado, dia 14, né, às 18h30, né, já está definido o nosso adversário, vai ser o Seattle Seahawks, que passou pelos Rams, né, conseguiu uma vitória apertada no overtime, mas conseguiu. Não mostrou grandes coisas, né, mostrou que é um time que está ainda lutando aí para vencer vários problemas, então não é um time que a gente deveria entrar com medo. Não pode entrar com salto alto de jeito nenhum, mas medo também não precisa, né, gente? Vamos combinar. De qualquer forma, vamos lá. Seahawks venceu os Rams por 19-16 na prorrogação com o field goal. E de noite, né, logo mais, os Lions acabaram vencendo o Green Bay Packers e mandando os Packers para casa num jogo bem legal aí de assistir, tá? Então é isso, tá formado aí o nosso adversário para o Wild Card, que vai ser o Seattle Seahawks. Vou falar agora um pouquinho do nosso jogo aí contra os Cardinals pela semana 18, que foi a última da temporada regular. Como é que foi, né? Foi uma surra, foi uma bela de uma surra, vencemos por de 38-13, começamos mal, na verdade a defesa começou com um lance deplorável do Lenoir, onde o Blau, né, que é o QB3 dos caras também, consegue um passe, um balão, ele manda um balão lá na frente, qualquer direção praticamente para o AJ Green, e o Lenoir se enrola todo na jogada, coitado, e acaba não conseguindo achar a bola, nem o AJ Green, nem nada, e o AJ Green leva para dentro da endzone aí, no primeiro touchdown, com poucos segundos de jogo aí, no primeiro drive. Depois disso a gente tomou mais um touchdown, mas a defesa se encontrou totalmente no jogo e voltou a ser a defesa dominante que a gente está acostumado a ver, permitindo num total somente 13 pontos, né? Saindo ainda com 2 interceptações do Tashawn Gibson, uma interceptação do George Odom, né, e um sack que virou um fumble, né, do Jordan Willis. O Jordan Willis consegue o sack, né, a bola escapa, e o Dwanfor consegue recuperar esse fumble pra gente, né, ou seja, a gente teve 4 turnovers aí a nosso favor nesse jogo, né, um grande número aí para a defesa de São Francisco. Então foi um jogo que a defesa, ou bem ou mal, dominou, e que o ataque conseguiu produzir como vem produzindo em alguns jogos, né? Já é o terceiro jogo com 37 pontos ou mais, vários jogos com mais de 30 pontos, né? E ataque produzindo aí barbaridade, conseguindo esses 38 pontos pra gente contra os Cardinals, que não ofereceram qualquer resistência real nesse jogo, né? Falando dos números aí, a posse de bola, né, que a gente teve aí foi de 34,14, 34 minutos e 14 segundos, contra 25,46 dos Cardinals, 21 first downs pra gente, 11 para eles, como eu disse, 4 turnovers a nosso favor, 0 para os Cardinals, né? 255 jardas totais para os Cardinals somente, e 311 pra gente. O que mais? Purdy, né? Purdy fez aí nada menos do que 3 touchdowns, passou 3 vezes para touchdowns, teve 178 jardas e um passer rating de 141.3. É isso mesmo? 141.3, avassalador aí o menino Purdy. Ele vem produzindo, não para de produzir, não para de iludir a gente, tá jogando muito, tem seus problemas, tem seus erros, mas nada fora do normal, nada que prejudique a equipe, nada que tire a gente do trilho da vitória durante o jogo, e ele está produzindo, né? Já é mais um jogo dele com passer rating acima de 100, né? Se pegar aí os jogos que ele iniciou, né, que ele foi starter, tá acima de 100, se eu não me engano 107.4, ou 119 na verdade, contando com o jogo de Miami, que ele não foi o starter, 107.4, então tá com uma bela nota aí de passer rating, tem cerca de 1.300 jardas passadas desde que assumiu São Francisco,
4 interceptações somente. Então o Purdy chegou aí para ficar, pelo menos esse ano, né? Ao que tudo indica. E é um cara que está trazendo aí confiança muito grande para o nosso ataque. Inclusive, quando a gente fala aí de conexão, né? Pô, conexão dele com o Kittle tá algo de cinema, fantástica. O Kittle, falando disso, né? Se a gente pega aqui as estatísticas dele, não é a melhor temporada dele em jardas recebidas, ele tá aí com 765 jardas, mas é a melhor temporada dele em TDs. Ele tem 11 TDs e 7 desses TDs foram na era Brock Purdy. Então a gente observa aí facilmente que essa conexão tá fantástica e o Kittle tá só alegria aí com o nosso QB aí, número 3, né? Outros aspectos aí interessantes do jogo, né? O Elijah Mitchell, que voltou de lesão, voltou muito bem, com 55 jardas em 5 tentativas, média de 11 e nada menos do que 2 touchdowns. O cara conseguiu carregar os adversários para dentro da endzone em jogadas de corrida, 2 vezes conseguindo o touchdown pra gente, né? O McCaffrey teve uma atuação mais discreta em termos de corrida, mas conseguiu seu TDzinho também num passe do Brock Purdy, onde ele conseguiu várias jardas após a recepção e carregou para dentro da endzone, né? Foram 2 TDs do Kittle, 2 TDs do Elijah Mitchell e 1 TD do Christian McCaffrey. O ataque rodando aí muito bem. O McCaffrey, apesar de nesse jogo não ter sido o grande destaque, até porque ele teve uma quantidade reduzida aí de tentativas, né? Foram só 10, ele tem grandes números na temporada, chegando aí a mais ou menos 1.880 jardas totais na temporada, né? Contando, claro, seu tempo em Carolina. Então, um cara que provavelmente, se tivesse no time desde o início da temporada, seria aí líder de jardas com certeza, corridas e, enfim, totais, né? Porque desde que assumiu São Francisco, tá bombando e com certeza ele teria tido até números maiores aí, se tivesse desde o início com a gente, né? Outro cara aí que vale citar do nosso ataque é o Brandon Aiyuk, que chegou nesse jogo precisando de 44 jardas recebidas para finalmente conseguir a marca de 1.000 jardas em uma temporada, e conseguiu. Ele teve 59 jardas, sendo o melhor recebedor da partida nossa, e conseguiu ultrapassar a marca de 1.000 jardas na temporada regular. Muito importante essa marca para ele, né? Considerando que no papel ele ainda é o nosso recebedor número 2, mas se a gente for analisar o desempenho dele esse ano, ele atuou, na verdade, como recebedor número 1, né? Teve mais jardas aí que Debo, Kittle ou qualquer outro que pudesse estar recebendo bolas aí. Então, boa aí do Brandon Aiyuk. Esperamos que ele continue aí nesse desempenho dele durante essa reta final aí de playoffs também, né? Falando agora um pouquinho da nossa defesa, né? Já falei das interceptações aí do Tashaun Gibson, então foram 2, uma do George Odom, o sack do Jordan Willis com recuperação, com fumble recuperado do Anfor, né? Então a defesa atuou bem, sim. E, cara, vale citar, óbvio, né, o nosso pequeno monstro Nick Bosa com mais um sack, chegando à marca de 18.5, sendo o líder absoluto de sacks na temporada e com certeza na briga aí para o prêmio de DPOY, né, Defensive Player of the Year. Então tem outros aí, né, como Micah Parsons aí na conversa, mas cada vez mais parece que o Bosa caminha a passos largos para garantir aí esse prêmio, tá? Jogou muito, o Urso vem jogando muito e vai com tudo, com certeza, para cima dos caras nos playoffs, né? A gente teve aí o Azeez Al-Shaair com 10 tackles, o Fred Warner com 8, o Lenoir, né, que apesar dessa jogada bizonha no início, também conseguiu fazer alguns lances bons, né, com 7 tackles, sendo até um para perda de jardas, e é isso, né?
Eu acho que a defesa não para de mostrar pra gente que tem dominância, que pode dominar seus adversários e garantir oportunidades para o ataque brilhar, tá? Então, acho que sobre esse jogo é isso, né? Vale lembrar aí que era um adversário que vinha sem grandes expectativas, né? Sem força nenhuma para enfrentar a gente, mas a gente fez o que precisava fazer. Foi lá e meteu uma sova num adversário que seria fraco. Então, com isso, a gente chega, né, aos playoffs com um recorde de 13-4 e 10 vitórias seguidas. Então chegamos com força total, com o nosso elenco saudável. A gente entrou na semana 18 com praticamente todo mundo saudável e vai entrar nos playoffs também dessa forma. Parece que não tem nenhuma lesão aí decorrente do jogo contra os Cardinals, e a gente tem a volta do Kevin Givens, né, para o interior da nossa DL também já para os playoffs. Então, em termos de saúde aí dos jogadores, provavelmente não poderia ser melhor. Ano passado, se vocês lembrarem, a gente tinha um Jimmy G aí com o ombro ferrado, com o polegar ferrado, um Trent Williams com tornozelo ruim. Então, a gente está chegando aí para os playoffs com força total mesmo, né? E, cara, aproveitar aí, né, para dar uma reforçada no nosso otimismo, na nossa animação. Vou passar alguns números para vocês sobre São Francisco, sobre os nossos jogadores, talvez, aqui, mas mais sobre o time mesmo, que só vão trazer aí mais otimismo para a gente nessa reta final, né? Falando aí, por exemplo, de jardas conquistadas, né? São Francisco é o quinto time com 6.216, né? Estando atrás de Bills, Lions, Eagles e Chiefs. Então temos um top 5 aí na quantidade de jardas conquistadas na temporada. Em termos de jardas cedidas, São Francisco é o segundo melhor, atrás apenas do Buffalo Bills, né, com 5.110 jardas cedidas, tá? E o Buffalo com 5.106. Então a gente tá top 5 em jardas conquistadas e top 2 em jardas cedidas, tá? Falando aí, por exemplo, de pontos, a gente tem São Francisco com 450 pontos conquistados e 277 pontos cedidos, né? Tendo aí um saldo de 173, que é a melhor marca da NFL. O segundo time seria Buffalo com 168, alguma coisa assim. Então São Francisco é o melhor time em saldo de pontos da NFL, tá? Na PFF, por exemplo, São Francisco é o segundo melhor time no geral, né? Estando atrás apenas dos Eagles. Então São Francisco tem a nota 92.8 e os Eagles 93, tá? No ataque da PFF, São Francisco é o quarto melhor. Na defesa, São Francisco tem a segunda melhor nota, atrás dos Jets, por incrível que pareça, tá? E no Special Teams, aí a gente tá bem mais lá embaixo, né? Em 22º lugar. Mas aí são algumas estatísticas da PFF, né? Tem gente que não gosta nem dessas estatísticas, tem gente que acha legal, mas são apenas números que para suportar aí o que a gente já está vendo em campo, que são ótimas performances do time em geral, do ataque, da defesa, dos nossos jogadores, tá? Uma estatística, né, digamos assim, interessante e muito importante, principalmente se a gente comparar com 2021 e outros anos, é a quantidade de turnovers, né? Tanto que a gente consegue forçar, quanto aqueles que a gente cede, tá? Então, se a gente olhar os turnovers aqui cedidos, né, por São Francisco, foram 17. É a terceira melhor marca da NFL, atrás de Lions e Giants. Então, São Francisco é o terceiro melhor time em turnovers cedidos. Em turnovers forçados, né, que a gente consegue forçar sobre o adversário, São Francisco é o segundo melhor time, com 30, atrás apenas dos Cowboys.
Então, assim, são muitos aspectos onde São Francisco aparece ali em top 3 ou top 5. A nossa defesa aí vencendo por vários jogos aí, uma das melhores, se não a melhor da liga em vários aspectos, como jogo corrido, enfim, pressão, enfim, né? Tem tudo aí para ajudar muito o nosso ataque a produzir com várias oportunidades, tá? Mais uma estatística aqui, interessante aqui de mostrar para vocês, de falar, é o DVOA, né? Para quem não sabe, eu também não sei direito o que é, mas para quem não sabe o que é DVOA, nada mais é do que um método, né? Uma forma de medir, uma métrica de medir aí a eficiência, a performance de times na NFL, né? Comparando, né, as jogadas que são executadas versus a média da liga nesse tipo de jogada ou situações dos jogos, tá? De forma bem bruta, né? Isso seria aí o DVOA, né? Por exemplo, essa métrica considera que 5 jardas conseguidas numa terceira para 4, né, são mais importantes, porque você consegue first down, do que as 5 jardas que você consegue numa primeira para 10, por exemplo, né, que você ainda tem mais jardas para conquistar. Então, isso aí seria mais ou menos o que é o DVOA, né? E se a gente olhar DVOA de São Francisco, né, nessa temporada, até o momento, né, a gente tem São Francisco em segundo no DVOA total, atrás apenas de Buffalo, tá? E no ano passado a gente ficou em sexto, né, no DVOA. No DVOA ponderado, que considera somente os jogos mais recentes, ou melhor, desconsidera os jogos mais antigos da temporada, ou seja, ele entende que os jogos mais recentes é como o time está performando atualmente e considera mais esses jogos. São Francisco é o primeiro lugar, tá? No ataque, em DVOA, São Francisco é o sexto. Na defesa, o primeiro. O Special Teams é o 15º, né? E é isso, né? Então a gente vê aí que a gente tá bem também nessa métrica aí do Football Outsiders, para quem quiser conhecer, entender melhor, dar uma fuxicada lá, dá uma entrada nesse site aí, Football Outsiders, que vocês vão ver tudo sobre DVOA, tá? E aí, se você quiser, você pode até comparar, né, com dados de outros anos, como 2021, 2022, vocês vão ver que a gente acaba melhorando, né, em relação a esses anos, e só aumenta aí nosso otimismo para chegar forte aí nos playoffs e correr pro abraço rumo ao Hexa, né? Bom, galera, então é isso, né? Agora é esperar o jogo de sábado contra os Seahawks às 18h30, como eu falei, e torcer aí muito para o nosso Dainão conseguir uma vitória, e uma vitória boa. Vamos dar uma amassada nas galinhas do mar, para não deixar ninguém com dúvida aí sobre nossa capacidade e nossa força nessa reta final de temporada 2022/23, tá certo? Vamos ganhar de Seattle, vamos rumo ao Divisional, vamos atropelar seja quem for, se for Tampa, se for Cowboys, se for Vikings, Giants, seja quem for, vamos atropelar na final de conferência e vamos ganhar o Super Bowl, galera. Valeu? Então é isso, até a próxima aí e Go Niners! By himself, and they hand off to Debo, coming to the right, gets a block from Brunskill, a cut back by Debo, Debo 10, Debo 5, touchdown! San Francisco!